Senhor presidente, se algum deputado cometer crime, ele vai para a cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. O que nós queremos é poder representar os nossos eleitores sem correr o risco da Polícia Federal bater as nossas casas. O silêncio dos votantes da direita é ensurdecedor. PEC também blinda deputados estaduais e ameaça processos em todo o país. É bizarro como um texto de apenas 5 parágrafos foi aprovado. Facilmente o maior ato de mau caratismo possível. Inclusive nem faz sentido o discurso que a direita tá fazendo, que o bolsonarismo tá fazendo, que é pra se defender de coação judicial por ideologia. A ditadura acabou em 85, esse problema não existe mais. Beleza, depois do fim da ditadura esse problema existiu e etc, só que simplesmente não existe mais. O que eles querem é realmente poder cometer crimes sem receberem devida punição e defender seus amigos. Mas ainda há esperança. Se promulgada, a PEC deve ser alvo de questionamentos no STF, que pode considerá-la, no todo ou em parte, inconstitucional. O fato de que a Constituição de 1988 ter estabelecido a blindagem dificultaria a decisão nesse sentido. Eu também queria mostrar aqui como é de se esperar outro traidor da pátria defendendo o bandido. Paulo Figueiredo diz vitória esmagadora e ainda parabeniza Eduardo Bolsonaro. É extremamente lamentável. E já que estamos falando de traidor da pátria, olha isso aqui. PEC da blindagem trava 36 inquéritos no STF contra 108 parlamentares, incluindo Eduardo Bolsonaro. Aí você vê que literalmente não estão criando apenas autoimunidade. Isso também vai impactar no traidor da pátria, Eduardo Bolsonaro. Olha, a proposta beneficia diretamente Eduardo Bolsonaro e alcança tanto aliados do governo quanto opositores, especialmente em investigações sobre desvios de emendas parlamentares. A PEC da blindagem, aprovada pela Câmara nesta terça-feira, pode alcançar 36 inquéritos que envolvem 108 parlamentares no Supremo Tribunal Federal, o STF. Pela redação atual, esses casos só poderão avançar para se tornarem ações penais com o aval do Congresso. A proposta, que beneficia diretamente Eduardo Bolsonaro, do PL por São Paulo, alcança tanto aliados do governo quanto opositores, especialmente em investigações sobre desvios de emendas parlamentares. Olha o quão mau caráter pode ser um parlamentar bolsonarista. Nicolas Ferreira. Querem me convencer que o PT e PSOL foram contra a PEC da, entre aspas, ele coloca entre aspas, blindagem, sendo que ele mesmo disse que quer mesmo ser blindado. Ridículo. Inclusive, olha essa imagem e tire suas próprias conclusões. É absolutamente fora da curva ter gente que defende esse parlamentar e esse posicionamento desse parlamentar. E olha, isso tá criando um sonho na cabeça de outros bandidos, hein? Efeito cascata. Deputados do Rio já esperam ser beneficiados pela PEC da blindagem aprovada em Brasília. Para seguir o princípio da verticalidade, é preciso ter uma emenda constitucional por estado. Há quem queira também fazer a extensão dessa blindagem para os processos já abertos. Ou seja, a PEC da impunidade acabou de ser votada e aqueles que procuram qualquer coisa para se segurar, para se salvar dos crimes que cometeram já querem se safar. Pera aí. PEC da blindagem passa na Câmara, mas ficará na geladeira do Senado. O Senado pode simplesmente decidir não botar isso para frente por conta de ano eleitoral. Olha só a matéria. A rejeição também tem um fator eleitoral, pois a avaliação é que o Senado é especialmente mais sensível ao assunto. Os senadores entendem que a natureza do seu cargo os torna alvos mais fáceis de retaliação na próxima campanha eleitoral. Ao longo dessa semana, ela teve a sua aprovação aqui na Câmara dos Deputados. Acontece que ela foi encaminhada para o Senado Federal. E o que Davi Alcolumbre, presidente da Casa, fez? Despachou para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, onde agora esse texto será analisado. Só que ele deve enfrentar dificuldades, Nath, já que o presidente da CCJ, do Senado, o senador Otto Alencar, já disse que o texto não vai ser aprovado, ele não vai ser analisado. O que se especula por aqui, Nath, é que o texto ele deve ser engavetado, ele deve ser esquecido lá no Senado Federal. Então, nós não devemos ter discussões voltadas a essa PEC da blindagem, pelo menos essa proposta que os parlamentares aqui da Câmara, eles acabaram aprovando, onde ela blinda
as investigações. Então, o que acontece? Se o texto for aprovado, o parlamentar ele só vai poder ser investigado se os próprios parlamentares, colegas de trabalho, se eles permitirem que essa investigação aconteça. Então, vai ser, e ele ainda retomar em uma manobra acontecendo, o voto secreto, que é o quê? Que eles vão se reunir e a gente não vai saber se eles votaram para poder iniciar a investigação contra o deputado, contra o senador. E aí, isso, aprovar a investigação, aí sim o Supremo Tribunal Federal vai poder começar a investigar esses pares. A gente traz que do ano de 1988, da nossa Constituição Federal até 2001, nós tivemos apenas uma aprovação de investigação. Foi quando isso acontecia, ainda precisava dessa análise dos parlamentares para que essas investigações pudessem ser abertas. Logo em seguida, logo após 2001, o Congresso Nacional acabou derrubando essa norma. Com isso, o Supremo Tribunal Federal pôde investigar. O que acontece, Nath? A gente traz de exemplo nessa situação a questão de Chiquinho Brazão, ele que é um dos acusados de ser o mandante da morte de Marielle Franco, vereadora, lá em 2008. Se por a lei estivesse valendo, a gente não ia saber se Chiquinho Brazão poderia ser investigado ou não. Na época, aqui na Câmara dos Deputados, o que a gente viu foi um parlamentar defendendo Chiquinho Brazão, abertamente, publicamente defendendo Chiquinho Brazão, que ele não pudesse perder o seu mandato, que ele não pudesse ser investigado. Então, se o texto tivesse valendo essa PEC da blindagem, poderia acontecer de Chiquinho Brazão não ser investigado pela morte de Marielle Franco. Então, a gente precisa acompanhar e ver o que vai acontecer com esse texto lá dentro do Senado Federal. Otto Alencar já disse que o texto não vai avançar. Então, é importante a gente ficar com uma proposta muito importante que afeta a todos, Nath. É isso, e a gente votou nessas pessoas, né, Marília? Os deputados, os senadores estão aí legislando para a população brasileira. Então, é sempre muito polêmico e precisa mesmo, a gente sempre precisa analisar quando os próprios parlamentares querem, por exemplo, voto secreto, né? Esse dispositivo da gente não saber como os parlamentares votaram, o que eles estão ali avaliando, é uma situação extremamente complicada, é por isso que estão sendo muito criticados. Vamos ver, inclusive, nas pesquisas de opinião, como a população vai responder aos parlamentares. A gente vê, né, com a anistia já tem saído pesquisas, com o tarifaço saíram pesquisas, e dessa forma também os políticos conseguem entender o que a população está achando dessas ações deles aí dentro. É assim como a Marília comentou, a PEC da blindagem é um projeto que não tem, é uma proposta, né, que não diz nada à população brasileira, não modifica em nada a vida da população brasileira, a não ser que a gente não saiba né, dessas investigações. Então, tem uma relação com a população brasileira, mas não é de melhoria para a nossa vida, né? Só diz respeito e beneficia apenas os parlamentares, enquanto tem algumas propostas que estão ficando para trás aí, que vão melhorar a nossa vida e que são para a população brasileira. Ô Marília,